Você já se olhou no espelho e se perguntou o que exatamente está olhando para você? Claro que é você, mas quem é você? Se você puder entender o que eu estou falando, você provavelmente é um ser humano. Mas seja lá o que você for, você é definitivamente um organismo vivo, já que atende a todos os critérios que temos para definir o que é vida. Você se move, usa energia, responde a estímulos e se reproduz. Ou reproduzirá um dia para não decepcionar seus pais. Então, do que exatamente os organismos vivos são feitos? Existem muitas maneiras de responder essa pergunta, depende de quão fundo você quer ir. As menores coisas dentro de você são pequenas partículas, chamadas quarks e elétrons. Elas se juntam para formar átomos, que formam moléculas maiores ainda, até que finalmente chegamos a uma célula. Uma única célula é a menor coisa que pode ser considerada viva, e tudo o que está vivo na Terra é feito de células, seja apenas uma célula ou muitos trilhões de células. De bactérias a seres humanos, todos nós somos feitos de células. Se você quiser saber mais sobre quarks e outras partículas, você precisa estudar um pouco de física. Para átomos e moléculas, você precisará de química. E quando essas moléculas ficarem muito grandes, você precisará de bioquímica. Mas quando chegamos a uma célula inteira, devemos estudar biologia, porque as células constituem a vida, e a biologia é o estudo da vida. A biologia pode ser complicada de ensinar, porque geralmente é a primeira ciência que aprendemos no ensino médio, o que significa que às vezes temos de aprender coisas que serão difíceis de entender, porque ainda não aprendemos sobre os assuntos em que a biologia se divide. No entanto, se você é um jovem aluno do ensino médio aprendendo biologia pela primeira vez, você veio ao lugar certo e pode se sentir à vontade para começar sua jornada científica aqui mesmo. Se você for um pouco mais velho e estiver procurando por um conhecimento mais abrangente, essas aulas também são para você. Mas talvez seja melhor primeiro voltar a algumas outras áreas que eu mencionei anteriormente. Ou no caso de possuir essas séries aqui no canal, você poderá utilizá-las para aprender sobre as coisas que constituem as células, especialmente átomos e moléculas, que são abordadas em química geral e química orgânica, bem como as biomoléculas maiores sobre as quais são faladas em bioquímica. Porque sem uma compreensão desses assuntos, os princípios biológicos devem ser considerados mais ou menos pela fé. Ouvimos que o DNA é o código genético. Parece mágica. Mas se você realmente entende química e bioquímica, a biologia começa a fazer muito mais sentido. E é por isso que muitos alunos retornarão à biologia mais tarde na vida, depois que aprenderem outras ciências. O que é incrível sobre a natureza é como ela é estratificada, com tantas realidades diferentes para explorar em vários níveis de tamanho. Cada vez que diminuímos o zoom em algumas ordens de magnitude, uma nova realidade emerge, e ainda mais complexa do que a anterior, de maneira que as complexidades de uma célula e suas funções seriam impossíveis de prever apenas aprendendo sobre as pequenas moléculas. E a maneira como o comportamento humano é muito mais complicado do que meros processos celulares podem explicar imediatamente. Mas se quisermos aprender as ciências, temos de escolher um lugar para começar. E se para você este lugar é a biologia, então vamos começar por ela. Neste curso, aprenderemos sobre as partes da célula, a variedade de organismos unicelulares e a maneira como eles evoluíram ao longo de alguns bilhões de anos para se tornarem todos os seres vivos na Terra atualmente. Mas, como exatamente a vida surgiu na Terra? Isso é algo que alguém poderia realmente saber? Bem, é sobre isso que falaremos no próximo vídeo.